No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de juízes machistas, homens que não sabem limpar o rabo, ditadores africanos e bares de strip. E muito mais. Se uma mulher me desse uma chapada, eu dava uma de volta. Quando vão pôr as cuecas dos namorados ou dos maridos, normalmente têm um selo. Os taxistas, eles estão com mais pressa do que eu. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, o 20º, não é? Acho eu. Já deixei de contar. Já, acho que é por aí. Guilherme Duarte aqui a falar e à minha frente Hugo Gonçalves. Olá, Guilherme Duarte. Olá, Hugo Gonçalves. Nós começamos sempre isto com grande entusiasmo, mas é fingido. É. Porque os dois tivemos um pequeno problema de insónia. Não porque dormimos na mesma cama. Sim, não. Apenas coincidiu e, como tal, é possível que este seja o pior podcast até agora. É possível. Eu sinto-me a desfalecer. No entanto, não desliguem já porque isto pode ser tão desastroso que pode ter piada. Pode ser bom, sim. O horrível lá às vezes dá a volta e torna-se bom, não é? Exatamente. Mas é isso. Olha, por falar, antes de irmos já para os temas da semana, por causa do sono, que é os problemas de sono hoje afetam imensa gente, imagino que muitos dos nossos ouvintes também. Vão estar a ouvir isto às 6 da manhã. Exatamente. Eu já tive mais do que uma pessoa que dizem que ouvem isto para adormecer. É? Tipo, ouvem um bocado, adormecem e depois no dia seguinte ouvem o resto. Pois, não sei se é bom. Mas há alguém que comente no YouTube várias vezes a dizer é meia-noite, eu ia dormir, mas agora vou ouvir. E então já vou perder uma hora de sono. Portanto, nós também contribuímos para a insónia dos outros. Mas eu estava no outro dia a ouvir uma entrevista de um especialista do sono que escreveu um livro chamado Why We Sleep, porque dormimos, e fiquei um pouco assustado porque não só percebi a importância do sono para a tua saúde mental, como ele diz coisas tais como o sono não é recuperável, ou seja, se fizeres uma dieta, esses danos não é por dormires tipo 24 horas seguidas que vais recuperar. Sim, diz que queima mais neurónios do que uma bedeira. Fazes uma direta. Outra coisa que ele diz engraçada, que é a questão da cafeína, qual é o mecanismo da cafeína, e basicamente o que a cafeína faz, e tu és um consumidor de cafeína, certo? Mas pouco, bebo um café por dia, às vezes nem bebo, olha, hoje não então bebi, por exemplo. Que é, o corpo, a partir do momento em que se levanta, vai produzindo ao longo do dia se calhar estou a dizer uma barbaridade, não é uma enzima, mas vai produzindo algo que vai dizendo ao teu... Uma cena, exatamente. Um negócio. Que ao longo do dia é uma espécie de relógio que te vai dizendo estás acordado há 8 horas, estás acordado há 16 horas e isso faz com que tu saibas quando é que tens de dormir. A cafeína inibe esse sinal. Portanto, tu continuas cansado, o corpo está cansado, mas acha que, afinal só estou acordado há 4 horas. Outra coisa é que as pessoas acham que beber álcool ajuda a dormir e é exatamente o contrário. Sim, acelera-te o ritmo cardíaco, e mesmo é um estimulante. Que dê sono, depois esse sono é um sono super perturbado e é um mau sono. Sim. Mas eu quando estou com os copos adormeço com mais facilidade. Sim, mas depois tens um sono mau. Não acordas Acordo durante a noite, saco. Não, isso não. Sonho muito. Acordas com a boquinha seca, não é? Acordo com a boquinha seca. Sonho que estou a beber água. Às vezes sonho que estou a beber água infinita. A beber copos e copos. E aquilo está-me a saber. E nunca te aconteceu sonhar que estás a fazer xixi porque estás aflito para fazer xixi? Acho que não. Se aconteceu foi uma outra vez. Mas acontece muitas vezes sonhar que estou a beber água. E aquilo sabe-me a pato. Aquela aguinha. Mas eu não posso. Imagina, se eu beber 2 ou 3 copos e aí vou dormir mal. Porque fico acelerado e não estou à beira da inconsciência. Se eu beber muito, aí sim, deito-me, aquilo começa o helicóptero, né? O gajo começa a sentir à volta, deixas-te ir no barco e adormeces. Deixas-te ir, mas também estás naquela, por favor, não vomites. Por favor, sim, eu nunca vomitei depois de estar deitado na cama. Nunca. Contam-se pelos dedos das mãos e dos pés. Nem uns suores frios, tipo aqueles suores frios que começas a sentir, já fui.
É sentir a boca a ficar cheia de saliva e... Não muito. Não muito. Tu és boss. Não, eu normalmente, as vezes que eu vomitei, depois de uma bebedeira, foi sempre um vómito induzido. Sim. Foi eu estou mal e ainda devo ter no estômago para absorver, então vou deitar fora. E vomito. Nunca vomitei no dia a seguir, por exemplo, de uma bebedeira. Muita gente acontece com a ressaca, vomito nunca me aconteceu. Isto aconteceu uma vez em Nova Iorque, que quando morava lá, foi-me deitar mal, e quando acordei fui dar um passeio com uns amigos meus, estavam de visita, e decidi comer um daqueles cachorros de rua. Epá, portanto... não, por acaso isso já me aconteceu. Acabou comigo. Isso já me aconteceu, mas a culpa foi do cachorro, nunca é do álcool. Não. Claro. Foi aqui mesmo mal. A salsicha tinha bactéria. E a maionese estava variada. E sim, já me aconteceu. Isto vai ser um programa bonito, porque já falámos de vomitado e mais à frente vamos falar de defecar. Defecar, sim. Cocózinho do bom. Pois é. Por onde é que vamos começar? Tu que trazes aí sempre um alinhamento espetacular. Sim, custou-me imenso a construir este alinhamento. Até pensei, vamos em freestyle. Sim, vou meter aqui uma frase e depois o Guilherme, que é um gajo que improvisa imenso. Sim. Vamos falar de algo que tu até... sobre um assunto sobre o qual tu escreveste esta semana, que tem a ver com o acórdão do juiz Neto Moura, de um tribunal no Porto, sobre um caso de adultério. Sim. Mas não é um caso de adultério, é um caso de violência. Mas que ele justificou as penas suspensas, porque há aqui, isto é um triângulo amoroso, não sei se sabes a história. Sei. Ela andava com outro gajo, o outro descobriu. Mas eu adoro, porque para já passa-se entre Marco de Canaveses e Felgueiras. Que dá logo um cenário... Duas terras de políticos corruptos, não é? Exatamente. E parece que a senhora teve um caso extraconjugal com um indivíduo de Marco de Canaveses. Ela era de Felgueiras. E parece que não era só o marido que era um urso, ela também não escolheu muito bem o amante. Não escolheu, tinha mau gosto para o homem. Já. Sim, porque quando decidiu terminar a relação, ele passou a persegui-la no local de trabalho, bombardeá-la com SMS, e acabou por revelar atração ao marido. Foi-se chibar todo. O casal separou-se, ou seja, marido e mulher separaram-se. E ela começou a receber SMS do marido com insultos e ameaças de morte. Sim. Já viste? É assim. Entretanto, entre o assédio de um e de outro, ele sequestrou-a, transportou-a para perto do emprego do marido, ao qual telefonou, convidando-o para um encontro. Isto é uma cena que parece inventada, parece, não é? Parece novela TV. Acho que se encontraram e o marido acabou por agredir a mulher usando uma moca com pregos. Aí, eu acho que aí reside também muito da questão, não é? Uma coisa é uma chapada. Há padrasto, não é? É grave, mas pode ser no momento. É sempre condenável, mas pode ser no momento. Outra coisa é uma moca com pregos. Já és um tipo especial de pessoa se tens uma moca com pregos, não é? E se a usas para bater, seja em quem for, principalmente numa mulher. Que já foi tua mulher, ainda por cima, não é? Não uma mulher aleatória. É sempre um caso complicado. Portanto, depois o que aconteceu foi que o juiz desculpou em parte... Posso citar só Podes citar. Segundo o juiz, o adultério da mulher é gravíssimo... O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adulta é alvo de lapidação até à morte. Portanto, é apedrejada. Sim. Na Bíblia... Isto aqui, na Bíblia, é a cereja. Podemos ler que a mulher adulta deve ser punida com a morte. Sim. Eu não sei por onde é que é de começar, mas se tu vais utilizar a Bíblia como bitola moral, sim, estás tramado. Só posso dizer genocídio, incesto, homofobia, infanticídio. A lista é longa. Sim. E estaríamos aqui. É o que eu disse, que é um juiz citar a Bíblia é a mesma coisa que um engenheiro civil citar os 3 porquinhos. Estás a ver? É a mesma coisa. É tão ridículo. E, portanto, ele depois usava todos esses argumentos para desculpabilizar em parte os agressores, para culpabilizar a vítima e para justificar as penas suspensas, não é? Pronto. Mas ele diz que é uma ofensa ao homem. Se fosse provavelmente o contrário, se fosse o homem a ser adulto à mulher... Sim. Era a mulher que não tinha satisfeito o seu homem e ele foi procurar o que não tinha em casa, não é? Deve ser essa a mentalidade desse juiz. Aliás, há uma psicóloga muito conhecida chamada Esther Perel, que é belga,
que se dedica às relações e especialmente à questão da infidelidade. Ela faz muito terapia de casal. E ela diz que, obviamente que ao longo dos séculos a traição da mulher foi sempre muito mais grave, segundo a norma moral do que a do homem, não é? Que era sempre desculpabilizada. Mas mais que tudo, ela diz que, seja homem ou mulher, as pessoas têm que entender que normalmente a norma é que as pessoas não são infiéis, a maioria, porque são vis, ou são sacanas, ou que são más. Ou seja, há um contexto para isso acontecer, e as pessoas obviamente terão que assumir as suas responsabilidades perante as outras, mas há um contexto que as leva a procurar outra coisa, e aliás ela dizia que na maioria das entrevistas que fez a pessoas que tinham sido infiéis, a maioria das pessoas dizia uma frase que era: voltei a sentir-me vivo outra vez. Era um dos elos comuns entre essas pessoas. Sim, eu não condeno... Condenava se me acontecesse a mim, não é? Até hoje não ao ponto da lapida de tirar pedras às pessoas. Não condeno, porque eu acho que não faz de ti uma má pessoa. Sinceramente, acho que não. Acho que pode acontecer a qualquer um. Acho que se as variáveis todas estiverem reunidas, imagina, estás numa rotina há muitos anos, tem uma chatice muito grande, estão chateados, tu vais sair, estás com os copos, vêm-se fazer a ti, tu nem estás à procura, mas vem alguém fazer-se a ti. Acho que se reunires estas variáveis todas pode acontecer a qualquer um ou qualquer uma. E então não vilanizo muito isso. Outra coisa é tu ires ativamente à procura, não é? E durante anos estares a fazer isso. Pronto, isso é outra coisa. Mas acho que acaba por ser normal, e acho que às vezes é uma culpa dos dois lados, seja o homem ou a mulher que atrai, pode ser uma culpa dos dois lados de... desleixaram-se na vida sexual muitas vezes e mais do que na vida sexual, que é importante obviamente, muitas vezes há um desinteresse pela outra pessoa. Sim, há uma falta de atenção. Não te sentes seduzido, não te sentes desejado. Mas não é? Tu estás aqui, eu entendo, até por uma perspectiva masculina, a reduzir um pouco o adultério à questão sexual. E muitas vezes o adultério não tem a ver apenas com a questão... Aliás, muitas vezes não tem a ver com a questão sexual. A questão sexual, tu estás a pensar do ponto de vista do homem. Não, eu acho da mulher. Eu acho que se criou um bocado esse mito que é uma questão da atenção e do carinho e da falta de atenção e de alguém valorizar. Mas eu acho que isso é a sociedade tentar reprimir o desejo sexual da mulher. Não, eu acho que as coisas podem ser ou seja, podem existir simultaneamente. Sim, as duas, claro que sim, claro que sim. E se calhar a mulher pode ligar mais a esse aspecto um bocadinho, mas há muitas mulheres que traem pura e simplesmente porque se querem vir. E o homem não lhes faz isso, ou faz-lhe poucas vezes. Vai dar uma ótima frase para a promo. Acho que sim. Mas vamos voltar ao juiz, o senhor Neto Moura, que parece que já tinha... já não é a primeira vez que acontece um acórdão deste género em casos julgados por ele. Foi do que abusava das pacientes em coma, não era? Exatamente. Que deu pena suspensa a esse tipo. Ele diz, e num caso também de violência doméstica, em que ele diz: uma mulher que comete adultério é uma pessoa falsa, hipócrita, desonesta, desleal, fútil e imoral. Ao nível do adjetivo ele está muito forte. Está forte, e claramente já levou com um par de cornos. Claramente tem aí raiva suprimida. E percebe-se porquê. Sim. Enfim, diz ele, carece de probidade moral, que ele também carece. Pelos vistos, não é? Sim. Está a julgar. Bem, ele pode julgar, não é? É juiz. Mas pode julgar de acordo com a lei. E era aí que eu queria chegar, que é: tu podes ter as tuas crenças, podes lançar búzios, gostar de lançar cartas de tarô. Quando tu és um juiz, tu sabes que a tua ação está limitada e deve estar em consonância com aquilo que é lei. Sim. Imagina por exemplo, a questão da Sharia, não é? E dos tribunais islâmicos, que supostamente já existirão em alguns países secretamente para julgar alguns casos dentro da comunidade islâmica. Isso é inadmissível. Claro. Ou seja, é inadmissível que um juiz, se isto for, imagina um juiz muçulmano, que decidisse julgar uma mulher ou um homem de acordo com a lei islâmica da Sharia. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando ele cita a Bíblia, é exatamente a mesma coisa. Não causa indignação, porque, nós somos um país cristão ou católico. Não, a sociedade, é um facto que a sociedade vê a traição feminina de forma pior do que a traição masculina. Não é? Ainda hoje, e não só a traição, um homem andar com 10 gajas é um garanhão, uma mulher andar com 10 gajas é uma pega. Não é? Ainda hoje assim a sociedade vê isso. Está a mudar um bocadinho.
Mas o juiz não pode julgar consoante a visão da sociedade. Tem que julgar perante a lei. Na lei é igual. Sim, não, ele está a julgar. Ou seja, ele acaba, praticamente, então, neste acórdão, a julgar a vítima. Sim. Isto é incrível, percebes? Tu vais, ou seja, é um bocado o que acontece, por exemplo, em alguns países islâmicos, como na Índia, e parece-me que no Irão também já aconteceram alguns casos desses, que é, se tu és violada, tu é que és a desonrada, a tua família abandona, muitas vezes atiram-te ácido para a cara ou és apedrejada. Portanto, se tu és violada, a culpa é tua. E basicamente é isto que este senhor está a fazer. Agora, há aqui uma coisa importante, que é, este acordo não foi apenas assinado pelo senhor Neto de Moura. São duas pessoas foi ou três. Assinado, e uma delas é a mulher sim. A Luísa Arantes. E eu tenho uma proposta a fazer aos nossos ouvintes. Escreva uma carta, porque cartas é diferente de redes sociais. Ou seja, é muito fácil hoje em dia meter coisas no Facebook, mas a carta, o analógico, tem outro poder. Escrita com máquina de escrever e tudo. Isso não é necessário, mas deem-se ao trabalho, porque isto é um caso em que vale a pena utilizarmos a nossa energia e fazermos alguma coisa. Isto era um caso em que os feministas, não os feministas, mas as pseudo-feministas, que se indignam com coisas que não fazem sentido, a meu ver, isto é um caso que eu digo, sim senhor, capazes, vamos lá, caraças, vamos lá, já estão. Vamos lá, o que eu penso é que escrevam uma carta como quiserem, escrevam o que quiserem, vamos tentar ser mais decentes do que este senhor. Mas se quiserem fazer um desenho de um pênis também, quem somos nós para... Não é? À vontade. Uma colagem com a cara dele no exatamente. filme. Portanto, façam isso. Procurem a morada do Tribunal da Relação do Porto. Mas é muito fácil também, se fizerem uma busca no Google, saber onde é que o juiz Neto de Moura, repito, o juiz Neto de Moura... Residente na freguesia. Isso não vamos dizer, obviamente, mesmo que soubéssemos. Mas escrevam para o Tribunal. Deve ser público. Deve ser público? Não, Demora, não. Um juiz não, então um juiz... Advogados na ordem, é. Uma vez tive uma casa de giro com um gajo do PNR. Andou para lá insultar toda a gente, depois o gajo era advogado na ordem. E depois tem morada de telemóvel público. E o que é que fizeste? Publiquei lá. E ele deixou de responder. Boa. Não sei se podia ser do consultório, do consultório, do escritório, não sei. Portanto, repito, juiz Neto de Moura, escrevam-lhe uma cartinha, não custa nada. São 10 minutos, vão aos correios e ele receber uma carta tem mais impacto do que receber um e-mail. Até porque já ninguém recebe cartas e quando as pessoas que trabalham com ele começarem a ver uma enchente de cartas vão perguntar: o que é que fizeste desta vez? Isso. E umas flores, enviem flores também. Mas... Um boneco das Caldas. Sim. Epá, isso era bonito. Isso era fixe, um boneco das fixe, Caldas. Não é? Mas pronto, é isso. Porque eu até percebo em alguma parte a pena suspensa. Porque... Não estou a dizer neste caso, porque não conheço o caso, mas eu percebo que ele dissesse assim: olha, achamos que isto foi um caso único, que o indivíduo não é um perigo para a sociedade, portanto vamos puni-lo de outra forma, que é trabalho comunitário, uma multa, fazer algo pelos outros, claro. Porque eu acho que a prisão é só para indivíduos perigosos para a sociedade e não como castigo. Eu acho que não faz sentido. Portanto, eu até percebia isso. Agora, não vamos fazer porque... A senhora até teve um bocadinho de culpa. E eu tenho um beat stand-up que fala disso, da culpa das vítimas, que não se pode dizer que as vítimas têm culpa, mas às vezes têm um bocadinho. E o que eu estava a dizer que era um bocado de forma irónica, mas eu compreendo mais que um homem ou uma mulher, se passe e agrida o parceiro num calor de uma discussão porque descobriu que foi traído, do que porque o estrelado veio com a gema cozida, não é? Ou que o Benfica perdeu. Portanto, são os dois casos igualmente graves e a ação é a mesma, mas consegues perceber que há uma atenuantezinha. Não quer dizer que a vítima tenha culpa, claro. Mas há uma atenuante. Claro. E, portanto... Ou seja, o que tu estás a dizer é que entendes, não estás de alguma forma a validar isto, estás a dizer que de um ponto de vista objetivo é mais fácil entender, e aqui entender não é justificar, claro. É entender qual é que é o processo que leva qual é que é o gatilho que levou qual é que é o gatilho que leva a isso, isso, exatamente. Porque a mim já me apeteceu dar 2 bordoadas na cara da minha namorada muita vez. No meio de discussões, nem é tanto discussões, é aquela passiva agressividade que as mulheres têm, não se passa nada. E eu, se eu fosse gay, ela fosse um homem, se calhar tinha-lhe ido à boca. E todos já... E achas que ela já lhe apeteceu dar-te certeza também, na fuça? De certeza também. E... Não é a primeira pessoa que quer dar-te lamadores na fuça. Não é. Mas... E portanto eu percebo isso. Agora, nós não fazemos porque somos pessoas civilizadas, claro. e temos autocontrole. Mas eu percebo que haja essa vontade às vezes, porque é tipo, não sejas estúpida, pum, como dávamos aos irmãos, né? Uma chapada numa discussão. Há um beat também do Chris Rock em que ele diz: vocês já viram a vossa mulher olhar para vocês com aquela cara e o que ela está a pensar é: o que é que eu estou a fazer com este gajo?
por favor, Deus, mate-o agora. Yeah. Envia um raio. E eu acho que se as pessoas são honestas, pá, tu podes amar o teu parceiro ou parceira. Não há nenhuma relação de longa duração em que tu em algum momento não tenhas olhado para a pessoa e digas o que é que eu estou aqui a fazer? Claro, sim. Até os próprios pais com os filhos, claro. quando eles estão a chorar, estás naquela privação do sono. Sim. Eu tinha um amigo que dizia que olhava para a janela e pensava, resolvia-se, este problema ficava resolvido. Sim. Que era só mandar o puto. E que ele diz que compreende com aquela privação toda do sono, com o desespero que tu estás, que há pais que cometem loucuras porque estão malucos. Há um amigo meu que me dizia que era, em todos os livros, sobre bebés e não sei o quê, o que eles dizem é, nestas alturas tenha paciência. E ele dizia-me, não, eu quero um livro que me diga o que é que eu faço quando eu já não tenho paciência. Sim, paciência tu eu farto de ter. Quem é que eu posso bater? Quem é que eu posso bater que eu não sei crime? E então pronto, o Bill Burr também tem um beat brutal que é sobre isso, que é, não há razões para bater numa mulher. Não, há imensas razões, só que não se faz. Mas há imensas razões. Há todas as razões e mais algumas para bater numa mulher. Como para bater num homem. Como para bater num homem, sim. Mas não se faz. Agora, chegas a cá, ele já, não sei, ele tinha um beat que era tipo, tu trabalhas e ela está em casa e tu começa a mandar vir contigo e tu chegas a casa e ela estava na cama com outro e diz que porque tu estás o dia todo a trabalhar e não sei o quê. Ele, não há razão para eu dar um sopapo nesta mulher. Claro que há, mas eu não faço porque sou uma pessoa civilizada. E pronto, é isso. Mas há muitas mulheres, isto obviamente que é sempre residual a comparar com a violência que existe dos homens para as mulheres, que batem nos namorados, dão a sua chapada, não é? Aí é o único caso em que eu acho que é aceitável. Eu, se uma mulher me desse uma chapada, eu dava uma de volta. Davas? Dava. Eu acho que não dava com a minha força toda para lhe partir o pescoço, não é? Mas dava-lhe ali com a mesma intensidade, só para ela sentir. Dava, acho que sim. Não, se calhar ficava tão atónito na altura mas eu acho que não dava. Que o que estás a fazer é... Estás a ter uma resposta primária e estás-te a pôr ao nível dela. Estou a exercer igualdade. É isso que eu vejo uma educação da sociedade. Não me parece... Não estou a dizer se calhar numa relação, pronto, não digo numa relação, mas imagina que na rua, numa discussão na rua, uma rapariga que te começa a agredir, como já aconteceu em alguns casos, obviamente que é raro, tu não lhe vais debater, não te vais defender só porque ela é uma mulher. Vou-me defender, sim. Vais defender, se calhar não vais tentar imobilizar e não sei vou tentar empurrar. Mas começares a levar com unhas de gel na cara, se calhar dás-lhe uma joelhada no baixo ventre. Eu quando vejo unhas de gel fujo logo. Sim, não há a mínima aproximação. Tem doenças. Mas não tem a ver com agressão, mas aconteceu com um amigo meu aqui há uns anos. Sabes que havia um golpe muito típico das miúdas romenas que aproximam-se de ti quando estás no multibanco, especialmente aqueles multibancos que têm as teclas com o valor, que tu podes carregar e sai 200. Sabes, não tens que escolher um ecrã. E o que fazem é metem-te um jornal, quero-te vender não sei o quê, e carregam no botão e sacam-te o dinheiro. E fazem aquilo de tal maneira que tu realmente não percebes. E ele, quando percebeu que não viu o dinheiro, começou a ir a correr atrás delas e sabes o que é que elas fizeram? Despiram-se todas, nuas, e começaram a gritar e a apontar para ele. Lindo. E já viste, pá, um gajo, de repente está na rua, passa uma pessoa e vê um adulto com duas crianças todas nuas a gritar. Eram crianças. Eram tipo 12 e 15 anos. Yeah. O que torna a cena mais... Não achas brilhante isto? É brilhante. É um bocado. Mas lá está. Não mereciam apanhar no focinho. Não tinham um bocadinho de culpa se fossem agredidas. Tinham um bocadinho de culpa. Ou se aparecesse um pedófilo e as violasse. Tinham um bocadinho de culpa, percebes? Tinham um bocadinho de culpa. Com a atenuante de serem desprivilegiadas, mas tinham um bocadinho de culpa. Provavelmente já são abusadas pelo tio e levam porrada do pai. Sim, vão dar a pagar ao tio e ao pai, não é para elas o dinheiro, de certeza. Mas pronto, é isto. Está-se a notar a falta de sono. Isto, as barreiras do bom senso. Sim. Olha, Sim, o juiz ia ficar muito zangado connosco com este tipo de piadas. Pois é. Uma afronta ao bom senso. Probidade moral. Não temos. Olha, já que fizemos aqui uma pequena menção à religião, vamos buscar uma rubrica que já não fazemos, já não temos há algum tempo, que é a Palavra do Senhor. Entra ao jingle. Senhor, vós tendes palavras. Está muito alto. A Palavra do Senhor. De quem é que vamos falar hoje? Do Mike Pence. Yes. E porquê que vamos falar dele? Porque se fala muito da possibilidade, ou muita gente gostaria do impeachment ao Donald Trump. Uma das hipóteses dele deixar de ser Presidente da República é a 25ª emenda da Constituição norte-americana, que é se a maioria do governo, ou seja, das pessoas que trabalham para ele, disserem que ele não tem capacidades mentais ou tem distúrbios psicológicos. Mas se isso acontecesse,
quem seria presidente seria o Mike Pence, que é o vice-presidente. Aliás, os Estados Unidos têm uma questão que é, não há eleições antecipadas. Há sempre uma linha de comando que é seguida, portanto, a seguir ao vice-presidente, se acontecer alguma coisa, julgo que é o presidente da maioria do Congresso, e por aí fora até um juiz do Supremo Tribunal, até não sei se acabará em Zé da esquina. O que é uma coisa bastante pouco democrática, porque essas pessoas não foram eleitas para desempenhar aquele cargo. Mas só falar do Mike Pence, porque não sei se seria muito bom, ou seja, se calhar perderias este lado mais louco e imprevisto do Trump, mas terias um fanático religioso. Criacionista, não é? Que é criacionista. É um criacionista, é um tipo que foi educado como católico, mas que se converteu a uma das igrejas evangélicas, os chamados Newborn Christians. Sabes que pessoas que têm grandes mudanças na sua vida, ou seja, como aquelas pessoas que acham que ou a religião, ou o horóscopo, ou o yoga, que uma coisa só vai mudar a sua vida e que passam de um extremo ao outro, têm sempre alguma desconfiança com isso. Sabes? Acho que é uma visão muito pouco sensata do que é a vida. Tu achas que tens uma resposta única para... E é tentar colmatar algum problema que tu tens ali também, não é? Alguma falha. Algumas características do Mike Pence, este senhor bastante religioso. É que ele não pode, ou não quer, ou não pode, estar sozinho com uma mulher, a menos que a sua mulher esteja presente. Portanto, imagine o que é isto para um tipo que foi governador de um estado e que é vice-presidente. De repente não pode estar sozinho a ter uma reunião com uma mulher. É uma coisa estranhíssima. Que o gajo não se aguenta. Mais, também não pode estar sozinho em ambientes com mulheres que haja álcool. Ou seja, o que ele está a dizer... Que ele é um porco vadio e que não se controla, não é? Sim, ou seja, isto é um bocado... É engraçado, tipo, o anti-islamismo, a islamofobia, vamos lá dizer, do Trump e da sua entourage. Mas isto é exatamente o que os talibã utilizam. E o ISIS, que é... nós não nos controlamos, como tal, a culpa é vossa, mulheres. Sim. Não é? Nunca me lembro de ver uma entrevista no Talibã dizer não pode passar aqui uma mulher de saia curta porque senão eu fico com uma ereção e depois não me controlo. Portanto, é engraçado como é que estes extremos tocam, ou seja, este gajo que é cristão e é anti-islão, mas ao fim e ao cabo ele tem comportamentos como tem um tipo de igual, os extremos, não é? Acabam sempre por se tocar, não seja de que lado forem, mas eu acho que já aqui falámos disso várias vezes, acho eu, mas tu acreditas em Deus não me faz muita confusão, desde que não acredites que Deus é um gajo que está lá em cima e pronto, está na dele, está a curtir a dele e não interfere muito. Agora, tu seres criacionista nos dias de hoje e teres acesso à educação, não é? Como esse gajo tem, não é um gajo que vive ali lá no Alabama profundo. Não, e a família gajo... era uma família de classe média alta, segundo parece. Portanto, tu teres acesso à educação e tu acreditas que Adão e Eva é uma história real e que foram as duas primeiras pessoas no planeta e o planeta tem 6 mil anos. 6 mil anos, que os dinossauros não existiram e que foram fósseis colocados pelo diabo para testar a fé e que nascemos todos dessas duas pessoas criadas por Deus. Se tu acreditas nisso, implica incesto, pode explicar o facto de sermos todos meio tolos, mas se tu acreditas nisso, isso já não é fé, és atrasado mental. Sim. Tens um problema cognitivo grave e nunca na vida devias exercer um cargo de poder. E há mais nada, porque isso é mesmo... Tens problemas, é como acreditar que a Terra é plana. Mas é assim, se tu tens problemas e estás fechado numa sala, não há... Ou seja... Agora, a questão é que as convicções, ainda mais quando são injetadas com a força do sobrenatural, que te fazem achar que tu és o dono da verdade, portanto, o meu Deus é melhor do que o teu Deus, as convicções têm consequências e nós vemos-la todos os dias, claro. Não é? Em todo o planeta. E a questão é, tanto que tem consequências, e é isso que também, por isso é que eu escolhi falar do Mike Pence, que é um tipo que tem poder, é vice-presidente dos Estados Unidos e que quer, desde muito cedo, quer ser presidente, desde a faculdade que diz que quer ser presidente. E até pode vir a ser, esperemos que não, é que as suas convicções têm resultados. E têm resultados, por exemplo, como já tiveram enquanto ele foi governador do Indiana. Curiosamente, ele foi governador, mas toda a gente dizia que se ele se recandidasse ia perder porque as pessoas estavam fartas, mesmo os mais conservadores, mesmo os republicanos do Indiana já não o podiam ver à frente. Ele fez coisas como... quis acabar, e presumo que acabou, com uma coisa chamada Planned Parenthood, que é um plano... de organização familiar, para que as pessoas não tenham 5 filhos. Sim. E que permita às mulheres, através do seu seguro, receberem contraceptivos. Tipo, mulheres pobres, os medicamentos e a assistência... Planeamento familiar, não é? Planeamento familiar, exatamente. E ele acabou com isso.
O que, por exemplo, num estado em que estava com gravíssimos problemas dos opioides, que foi uma coisa que também já falámos aqui, tirou psicólogos dessas associações, mulheres heroinómanas ficaram grávidas, porque não tinham portanto, estão grávidas e têm SIDA. Ou seja, uma pequena decisão, de repente, lança uma série de estilhaços sobre a sociedade. Outra coisa que ele fez também, que nós já falámos aqui, ligeiramente, foi a questão da aprovação da lei religiosa, que teve uma grande oposição, que é, aparentemente, quando tu ouvir a lei de liberdade religiosa, quer dizer que as pessoas, então, podem... Não. O que ele faz é que, se tu tiveres um negócio, podes discriminar, torna a discriminação, que é legal segundo a Constituição, torna a discriminação legal nesse Estado, se tu tiveres um negócio. Portanto, só não podes atender... Sim, não, tens uma empresa de bolos de casamentos, não fazes bolos para gays. Tens um estabelecimento, se quiseres, não deixas... Se eles justificarem que isso vai contra a tua religião. Ou seja, o que é que isto resulta? Resulta que tu podes dizer, olha, então a minha religião, eu sou mormon. Os mormons, por exemplo, tinham uma componente racista, agora menos, mas sempre tiveram uma componente racista durante muito tempo. Portanto, eu não quero negros no meu estabelecimento comercial. E ele conseguiu aprovar essa lei. Portanto, se o Trump... de alguma forma deixar de ser... presidente foi impeachado nos Estados Unidos? Não sei. O Nixon que... quando foi o Watergate. Mas eu acho que ele se demitiu, ele não chegou, ou seja, saltou fora antes disso. Sim, também acho que sim. Sim. E houve um processo de impeachment com o Clinton, mas depois não foi impeached. Sim. Não é? Portanto, com a Mónica, foi da Mónica. Foi da Mónica Lewinsky. E a nódoa no vestido. Também é estúpido ser empichado porque empichou. Porque empichou a Mónica. Olha, é isso, malucos em todo lado. Malucos da religião. É fixe, acreditem. É que a vida já é tão difícil e já há problemas tão reais que tu ainda tornas a vida dos outros mais difícil por causa dos teus amigos imaginários. Sim, a partir do momento que a religião, a tua fé, faz com que tu não acredites na ciência, a partir desse momento estás riscado da lista de pessoas que têm algum interesse em conviver. Porque podes acreditar na religião, como a maioria, até o Papa, não é? Nem o Papa é criacionista. O Papa acredita na evolução e não sei o que. Está bem que pode ser estratégia de marketing da igreja só para se adaptar aos novos tempos. Mas tu podes ter essa visão, podes ser crente e acreditar na ciência. E quando isso não acontece e tu achas que há uma conspiração do mundo científico para nos impingir a evolução de Darwin... porque há um missing link e não sei o que, as pessoas agarram-se depois a esses termos que viram na internet uma vez e quando não, é comumente aceito que a evolução existe. Acabou. Adão e Eva é estúpido. É uma história estúpida. Sim, já para não falar de outras histórias. Uma história sexista. Começa logo por aí, né? Porque a mulher foi feita da costela e a mulher que fez merda depois, acho que eu também, não foi? Foram os dois, né? Mas a mulher é que andou ali a provocar. Ela é que foi lá provocar. Ali a provocar a cobra. Sim. Cobra do bicho. Aliás, depois até com São Tomás de Aquino, a mulher sempre foi vista como a tentação e como a culpada. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós falamos do Mike Pence e dos talibãs, que é a demonização da mulher. Sim, daí o juiz ter usado a Bíblia como acessória, né? Como citação. É a mesma coisa que tu imaginas seres um gajo que sofre de gula e entras numa pastelaria e começas a comer aquilo tudo e dizes, não, a culpa não é minha, a culpa é dos senhores que puseram aqui estes bolos tão bonitos à minha frente. Mas começamos a ir por aí também, começamos o mundo a ir por aí, começa a ir por aí. Tens que ter as alternativas e não sei o quê. Alternativas de quê? De saudáveis, tens que ter, porque se não tiveres as pessoas só comem porcaria. Porque as pessoas coitadinhas, não se controlam. Né? Vais ter que ter avisos, começar a ter avisos nos Big Macs a dizer que comer aquilo em demasia obstrói as artérias, porque as pessoas não sabem, coitadinhas, são burras. O Estado tem que ser paizinho. Às vezes são. Eu percebo isso, que é, por um lado eu sou libertário, eu acho que o Estado não tem que intervir em algumas coisas, mas também sei que o Estado tem uma missão. Por exemplo, olha, falemos da questão dos incêndios. Não é só a questão de proteger e de planear a limpeza das florestas, mas de ajudar as pessoas a ter uma noção. Por isso é que tu vais à escola também, e a escola é pública e é grátis, que é para tu seres formado para viveres em sociedade. Portanto, a mim não me choca que em algum momento o Estado te possa ajudar ou tentar esclarecer a tomar uma decisão. Eu vou dar um exemplo, a questão das drogas.
Se Portugal tinha um problema grave de drogas nos anos 80 e o Estado decidiu tomar uma ação de não só descriminalizar o consumidor, que é uma coisa óbvia, mas de estar perto dos consumidores, troca de agulhas, psicólogos, e isso claramente ajudou. Claro, isso é um case não é, study até não mundial. Não podia dizer, a mesma coisa agora com o McDonald's, dizer, se tu não sabes que a heroína te faz mal, então fode. E quase que podia ser assim nos dias de hoje, mas não, mas é um bocado diferente. Mas é, por exemplo, com o tabaco, estes anúnciozinhos aqui no tabaco são ridículos. E porquê é que são ridículos? Porque o Estado faz dinheiro com o tabaco. Nesse caso é hipocrisia. Exato, temos aqui isto, faz dinheiro que vamos pôr aqui umas imagens horríveis, e faz mal e mata. Mas a gente faz dinheiro com isto. Estás a ver? Tá bem. Pá, e isso é um bocado estúpido. Isso é hipócrita. É mais por aí. Sim, porque, por exemplo, um dos grandes problemas dos sistemas de saúde públicos que funcionam, e são poucos os que funcionam no mundo, é que há um balúrdio gasto a posteriori, e o dinheiro que é gasto em prevenção que podia diminuir os gastos de saúde pública são mínimos. Porquê? Porque também interessa à indústria hospitalar e à indústria farmacêutica. Claro, a questão é essa. Eu não vejo, além destas medidas de meter selos e fotos de criancinhas a levar com fumo na cabeça nos maços, eu não vejo não vejo ações de prevenção, não vejo nada, né? Para os miúdos não fumarem. E aí é que é estúpido. Porque eu, segundo li, imagina, vou tirar um número para o ar, eles gastam 40 milhões na saúde a curar doenças relacionadas com o tabaco, mas fazem 80 milhões em impostos. Claro. Eles fazem o dobro do que gastam. Até podia dar-se o contrário. E eu sou a favor dos impostos do tabaco serem ainda mais altos. Eu acho que o maço podia custar 20 euros. Como acontece na Escandinávia, não é? É da maneira que eu deixava de fumar. A questão é, não me venham dizer que eu estou a dar gastos, porque eu estou a dar dinheiro ao Estado, não é? Sim, Nesse é imposto. Portanto, eu devia até passar à frente. O senhor é fumador, sem a verde, faz favor. Estás a ver? Devia ser. Tu é o teu plano de poupança, em vez de ser plano de poupança reforma, é o plano de poupança transplante do pulmão. Exatamente. Estou ali, estou a investir. Podes fazer as contas, aliás, tipo, quanto é que eu gastei em tabaco, quanto é que foi o imposto, chegas lá, olha. Tenho direito a 3 pulmões até. Metam-me 3, faz favor. Metam-me 3 que eu estou a precisar. Olha, vamos continuar a falar de temas elevados, mas parece... ouvi algumas pessoas a falar disto nas redes sociais, que são sempre uma fonte de informação fidedigna e que estabelecem qual é que é a agenda da semana, mas pasmem-se, aparentemente muitos homens não sabem limpar o rabo. Não posso. A sério. Não quero. E eu achei isto tão fora, e depois estive a ler um bocado sobre isto, que fiquei com algumas dúvidas de trazer este tema para aqui, não é? Porque a escatologia afasta algumas pessoas. Mas aproxima outras. Apesar de que o pum, por exemplo, piadas de pum têm sempre piada, não é? Sim. A própria palavra pum, traque, não é? São palavras engraçadas. Quantas vezes, especialmente entre os grupos de rapazes, das raparigas, não sei, estás num carro, não é? E alguém se peida e pronto, há aquela coisa, seu porco, e abres as janelas e tens um anão morto dentro de ti, não sei o quê. Portanto, mas uma coisa é brincadeira, outra coisa é seres porco. Seres badalhocão. Então o que é que parece? Há muitas mulheres a queixar-se e fizeram um artigo sobre isto no BuzzFeed, acho eu. Inclusive alguém dizia num tweet que era a parte mais tóxica dos homens é que eles realmente parece que não sabem limpar o rabo. E várias mulheres que se queixam de que quando vão pôr as cuecas dos namorados ou dos maridos normalmente têm um selo. Que é uma coisa que acontece provavelmente quando tens 6, 7 anos, não é? E que ainda não sabes bem limpar o rabo, não é? Ainda estás naquela fase de transição em que dizias mãe, já fiz! Não é? Estavas sentado na sanita e lá vinha a tua mãe limpar-te o rabo. Mas homens que não sabem limpar o rabo, que deixam, isto aqui é grave, eu aqui fiquei um bocado enojado, não só o selo na cueca, mas no lençol. Há aqui um relato de uma senhora que diz que está casada e que depois de terem feito sexo, ele levantou-se, ela estava por cima, ele levantou-se e tinha deixado um selo no lençol. Isso já é muita merda mesmo, já é muita merda. E... Pode ter dado um pum com molho a meia. Pois. Pode não ser não saber limpar o rabo. Imagina, aconteceu-lhe ali na excitação, ela a cavalgar em cima do baixo ventre dele, ele soltou um gás e saiu molhanga. E há aqui uma história que eu gosto especialmente, que começa assim. Isto é uma citação dele. Descobri que passei a vida inteira a cagar de forma errada. Há sempre uma altura para aprender. E eu fui ver, então, mas tipo, o que é cagar de forma errada? Então um tipo
que foi comprar um tampo para a casa de banho de sanita, e que na conversa com o tipo que lhe estava a vender o tampo, começaram a falar aquela coisa, as mulheres, não sei o quê, tenho que baixar o tampo, não é? Quando eu vivo sozinho, não é? Isso e tal. E de repente ele disse, pois, eu agora estou solteiro, posso ter sempre o tampo para cima. E acho que o tipo que estava a vender disse, a menos quando faz cocó. Ele disse, o quê? Ou seja, para ele o tampo só existia para as mulheres. Ele fez Era uma cocó divisão. a vida inteira sentado naquele aro. Ele descreve que ele metia só, tipo, assim, o olho, estás a ver? Sim. Não ficava ali só apoiado aqui nas coxas. Ok. Mas ficava apoiado. Então imagina... Se mijava ao mesmo tempo ia para fora. Pois, mas ele devia fazer aquele taquino, não é? Mete a pila para dentro, não é? O mangina. E eu estava a pensar... O gajo sentou-se, deve ter sentado em sanitas nojentas. Não é? Sim, nunca te aconteceu isto de sentar sem querer e o tampo está para cima pá, é horrível. e tu parece que vais cair para dentro da sanita. Não é? E à noite está frio. E está tipo, frio, é horrível. É. Pá, não percebo isso, olha, os homens são burros. É o que se pode depreender por isso. Eu percebo, os homens têm mais, e eu acho que isso acontece por causa dos pelos, não é? Os pelos no rabo. A clássica catota. Sim, fica ali... Também conhecida como calhandraca. Fica os chininhos ali. Sininhos, é muito fofo, mas tem que ser uma palavra mais... Que é tipo aquelas flores que são tipo uns chininhos, sabes? Que é tipo uma arrozinha com Sim, mas isso é demasiado bonito para o que é. Uma catota. Pois é, uma catota. Uma calhandraca. Mas catota em crioulo é a vagina. Também. A catota boa mãe, que é a catota da tua mãe. E portanto deve ser por isso que fica um bocadinho mais sujo. Eu acho que o selo na cueca de vez em quando pode acontecer. A mim acontece-me de vez em quando, vou ser honesto. Porque imagina, um gajo sabes que vais tomar banho a seguir e limpa bem, no papel já não tem nada, mas se tu coçares um bocado, percebes? Pode ficar ali um bocadinho na cueca. Eu acho que isso pode acontecer. Ou se vais fazer desporto. Não, desporto não tanto. Sim. Agora, imagina, se eu sei que vou fazer sexo, meu amigo, é para estar tudo lavadinho. Porque, mesmo não passem lá, nessa área, pode vir um odor, não é? E é importante, e acho que os homens não têm muito cuidado com isso. Mas nós estávamos a falar... Lavam a ponta da gaita só, passam por água no lavatório, ali com os dedinhos só, secam e está bom. E esquecem-se que uma coisa para ser bem feita... Tem que ser bem feita. Sim. E, portanto... Tens que polir o mastro. Não te esquecer da sacola dos girinos, essas coisas todas. Mas olha, isso foi lembrar uma história. Quando eu tinha pai uns 8 anos, estava com o meu irmão e com um primo. E eles deviam ter uns 12. E aquela coisa dos miúdos, quando estão a dar puns, não é? E na altura nem se usava... Isto são anos 80, portanto usavam-se slips brancos. Pois, aí e nós estávamos todos de férias, portanto, todos contentes, os miúdos juntos, portanto, o peido era um festival de peido naquele quarto, não é? Nós estávamos todos no mesmo quarto do hotel. E de repente o meu primo faz aquele gesto clássico de finge que vai disparar uma arma, estás a ver? Sim. Que é para depois teres o som, ao mesmo tempo que apertas o gatilho imaginário, e ainda por cima levanta a perna. E quando dispara, sai com molho. Disparou mesmo. E nós vemos o tecido branco. Que nojo. E ele começou a gritar, ai, fugiu para dentro fugiu para dentro da casa de banho. Portanto, atenção aí ao pum com molho, que é um perigo. E apesar de estavas a falar disso, dos homens fazerem muito isso, e é um facto que fazem, uma coisa que eu sempre testei uma coisa que os meus amigos chegados... Tem que ser com amigos muito chegados. Mas eu conheço pessoas que conheceram-te há 2 minutos, tu dás-lhe boleia, e ele peidam-se no carro. Não, isso é porco. És porco, estás a ver? É tipo, a sério? É porque os amigos há uma história emocional. O próprio cheiro não é tão mau. Claro, e aquele é o primeiro de muitos peidos. Tu já aguentaste aquele cheiro, há ali uma perseverança. Como na amizade, não é? Há uma lealdade. Eu estou aqui, eu vou aguentar com o teu cheiro. É uma partida, é uma brincadeira. Exatamente. Mas outra coisa, já que estamos aqui na escatologia, que é os velhos. Por exemplo, os velhos, eu acho que perdem a vergonha. Eu já ouvi vários velhos a peidarem-se no meio da rua ou em qualquer sítio sem a mínima vergonha. Nunca ouvi muito. Tu achas que isso é uma questão de... eu acho que deve ser. Problema físico, mas eu acho que há um lado também de... Estou-me a cagar. Literalmente. Ninguém me vai dizer nada. Figurativamente e literalmente. Sim, ninguém me vai dizer nada, já posso tudo. Mas por acaso nunca apanhei muito. Mas deve haver um problema mais... Eu no outro dia apanhei... Deve haver um laçamento do esfíncter, né? Está meio laço. Mas no outro dia, foi mesmo ao pé da minha casa, por acaso. Eu ouvi... E pensei, vou ter que me desviar. Juro que pensei isto. Tipo jogo de computador. Vem alguma coisa. Sim. E estava vento. E eu, apesar de me ter desviado, ainda levei assim com uma espécie de uma onda... Choque, onda de choque. Com uma fragrância. Sim.
de um velho que possivelmente tinha comido dobrado ao almoço. E eles já estão um bocadinho mortos por dentro, estás a ver? Claro. Aquilo cheira pior. E depois há uma coisa horrível que é, ao fim e ao cabo, o que estás a fazer quando tu cheiras o pum de outra pessoa, estás a cheirar moléculas de merda. Ou seja, há moléculas de merda que entram dentro do teu nariz e que se instalam nos teus pulmões. E há pessoas que fazem pior, que é respiram pela boca. Né? O pessoal, para não sentir o cheiro, respira pela boca. Não, está a entrar pum pela boca. É o chamado amuse-bouche, que é aquele, é um hordaverzinho que tu vais provar um aperitivo. Sim, fica ali no palato, não é? Sentes no palato os taninos, ou lá o que é do vinho. Está bonita. E é pior, é pior. Portanto, aguenta ao cheiro e respira pelo nariz. Porque teres pum pela boca é horrível. Eu acho que já podemos fazer aqui uma correlação. É quando nós temos mais noites de sono, o nível da conversa claramente baixa. Sim, mas o interesse também às vezes sobe. É só para terminar esta conversa. Já acabámos com os puns, não? Não, já acabámos, mas eu gosto de fechar em grande. Não vamos entrar em detalhes, mas vou só ler um dos leads desta notícia que falava disso, por causa do depoimento de uma miúda em que dizia: o namorado desta rapariga cagou num cobertor e depois enrolou-se nele. E eu não quis saber a história. Decidi, é melhor não saber, não vale a pena. Que nojo. E pronto, olha, depois desta conversa de merda, temos, o que é que te apetece falar mais? Diz-me, quais é que são as minhas opções? Ditadores africanos ou bares de strip? Vamos a bares de strip. É? Acho que sim. Ok. Para manter a coerência do tema. O que é que te apraz dizer sobre a prática da dança do varão, ou seja, na perspectiva da artista e depois na perspectiva do utilizador? Eu não sou fã. Não sou fã porque vamos a tocar um telemóvel, falta de profissionalismo. É verdade. Não sou fã. Não sou fã de striptease porque acho que é estares com fome, ires ao chimarrão e o gajo perguntar: quer maminha? E tu queres? Sim senhor. Ele não dá. E vai-se embora. E portanto acho que é um... E diz assim, e agora paguem 20 euros por um whisky. Paga 20 euros. Por um whisky. Sim, porque para ela. Martelado, nem é para tu beberes, é para ela. É. Portanto faz-me um bocado de confusão. Fui, não sei, 2 ou 3 vezes na minha vida. É aquela velha história. É como dançar com a tua irmã, não vais de lado nenhum. Sim, é. Apesar de com a irmã, se correr bem, não sentirás atração física, não é? Excitação sexual. Com a stripper. Não, mas estou a dizer no sentido em que quando eu digo com a irmã não é a questão sexual, é a questão mais de não vais a lado nenhum, estás ali a ver uma mulher nua. Nem sequer provoca em mim uma grande tusa. Não, nada. Mas eu percebo. Acho que pode ser bonito. É sensual ver um corpo de uma mulher bonita a dançar. Então vai ao balé clássico. É bonito. Vai à Gulbenkian. Mas pronto, ali são mais gostosas. E as músicas são mais curtas. São mais curtas. Ouves Bon Jovi. E depois, das vezes que elas vêm falar para tu pagar, eu aí fico muito... porque lá, eu sei que aquilo é tudo treta. Eu sei que ela me vai dizer o que eu quero ouvir e que se vai rir. Eu digo, a coisinha que eu disser, ela é engraçado e não sei o quê. Eu sei que aquilo é tudo uma farsa, não é? Claro que há um lado de mim que pensa, não, esta gaja até está a gostar de mim, não é? Mas não, Sabes que eu tinha e não quer dizer que não vá. Não quer dizer que não vá. Acho que é mais do ponto de vista social, diz com os amigos e estão meio no gozo e não sei o quê. O pagode. E foi nessa onda que fomos. E para observar, eu por exemplo agora gostava de ir outra vez com a mente mais para fazer reconhecimento. Isto é o que eu digo à minha namorada, não é? Para escrever umas coisas. E de ir e de ver. Porque acho que olhas à volta é agir, vês aqueles gajos a gastarem ali dinheiro para ela lhes fazer companhia. Ao menos paga para sexo. Eu conheci um gajo que andou comigo na escola. Chumbou no 6º ano, portanto, mas era um gajo muito rico e nunca me lembro de esquecer. Já havia ali qualquer coisa on the making quando ele tinha 10 anos, porque ele dizia que tinha um hipopótamo na piscina e uma parabólica no relógio. Portanto, havia ali todas as crianças mentem, mas ele claramente estava ali à frente. E o gajo, depois ele morava ao pé de mim, ocasionalmente nos encontrávamos, mas ele era viciado em bares de strip e tinha namoradas strippers, porque pancava, obviamente, não é? O que causa uma certa peninha, não é? Sim. Mas em relação a isso, eu sou um bocado como tu, ou seja, obviamente já fui. Quando tinha 20 anos, foi quando eu fui, até por uma questão de curiosidade, não é? Tu queres descobrir. Não me lembro da última vez que fui, acho que foi há muitos anos, sinceramente.
Estou-me aqui a tentar lembrar, provavelmente está mais de 10 anos, possivelmente. É o que tu dizes. Agora, se calhar, imagina, ia um dia contigo agora para vermos como é que era e para isso talvez achasse piada, não é? Com outros olhos. E depois há também a questão, quer dizer, muitas daquelas mulheres obviamente estão ali, se não estão exploradas, estão ali porque querem. Nos Estados Unidos há realmente miúdas que pagam a universidade, não é tanga que pagam a universidade a fazer aquilo. Mas eu acho que a última vez, estamos-me aqui a lembrar, acho que a última vez que fui a um bar de strip foi quando estava a vir embora de Nova Iorque. E eu trabalhava em restaurantes, então trabalhava com gajos muito malucos mesmo, não é? E os gajos, numa das noites de despedida, que houve várias, levaram-me a um bar de strip que era muito conhecido, que o Howard Stern estava sempre a falar nele, que era o Scores, acho eu. Acho que era o Scores que se chamava. E de repente éramos para aí uns 5 ou 6 gajos, todos já bêbados e tal, e quando eu dou por mim, está no grupo um gajo que estava sempre nos restaurantes, eu trabalhava numa zona de restaurantes, que era o dealer de coca, que tinha ali naquela esquina o seu mercado e de repente veio connosco. Que era o José, que era um dominicano que eu não entendia nada do que ele falava. Nem em inglês, nem em espanhol. E que estava sempre... Não, mas estava sempre... Tipo, claramente não era muito discreto quanto ao facto de consumir o produto que vendia. E nunca me hei de esquecer do gajo sacar de um molhão de notas e de me dar umas quantas e dar ao pessoal, e depois, quando elas viram aquilo, ouve lá, parecia, sabes, quando atiras um pãozinho aos pombos e vem 200 pombos, e nunca mais largaram o Rosé naquela noite. Que provavelmente, por estar a cheirar cocaína, tinha a pila do tamanho de um hamster assustado. É isso, lá está, a mesma coisa que não me fascina em pagar para fazer sexo. É o facto de eu saber que a outra pessoa não está lá porque quer, está lá porque está a ser paga e a mostrar interesse por mim porque está a ser paga. E isso tira-me uma tusa, porque parte da minha tusa é saber que as outras pessoas estão excitadas. Mas também é verdade. E pronto, é isso. Agora, não digo que não era agitar numa festa daquelas que uma vivendona com piscina, com umas quantas strippers ali a dançarem à volta da piscina e não sei o quê. E elas estão lá, fazem parte da mobília, é mesmo objetificar a mulher ao máximo. Estão lá, fazem parte da casa. Talvez até um anão. Sim, um anão e tal. Pronto, e depois estão à luta umas com as outras na lama e começam a beijar-se, não sei o quê. Não é giro, deve ser giro estar nesse ambiente de uma vez ou outra. Mas não é que sai caro isso, pá. Sai muito caro, não tenho dinheiro para essas festas. Exatamente. Faço piqueniques no Monsanto e pronto. Olha, não há muito mais a dizer sobre strip, até porque nós não somos utilizadores já há algum tempo. Sim, portanto, pá, não é? é isso. Não... Mas não tenho grande estigma contra quem é stripper. Mas, eu tenho uma teoria que é: eu acho que as strippers não são prostitutas. Há uma grande diferença. Sim. Mas estás mais perto de ser prostituta se fores stripper. Estás a um passinho, estás a um zero, normalmente. Estás É como, por exemplo, não quer dizer que não haja umas que... tu ires para uma prisão de alta segurança dos Estados Unidos, tu não és gay. Sim. Mas estás mais perto de chupar uma pila. Sim, é um bocado isso. Eu acho que há muitas strippers que obviamente que nunca se calhar fariam sexo a pagar. Imagino que sim. Mas se és stripper, é mais provável que eu te consiga convencer com um cheque a fazer sexo a pagar. Apesar de eu achar que qualquer mulher tem o seu preço. E o homem também. Eu por 50 milhões. 50 milhões? Sim. Eu espero que nunca nenhum milionário me apareça com 50 milhões para dizer para me ir ao rabo, porque eu ia ter que pensar no assunto. Por 50 milhões... E provavelmente não terias pensado muito tempo. Não teria que pensar, era tipo, olha, siga. É como ir ao médico. Vou encarar isto como um toque retal e ir para o meu happy place enquanto ele trabalha ali. Deve ser difícil ir para o happy place enquanto tens um gajo. Enquanto tens um gajo. Vou só rezar que ele tenha a pila pequena. É só isso. E que para estar a pagar para ti sexo, se calhar tem. Por que 50 razão? milhões para mim, estás a ver? Não, exatamente. Tinha que ser um gajo muito excêntrico. Era tipo um hater, milionário, que queria-me castigar, estás a ver? E queria-me pôr nessa posição. É que para castigar então era chato. É que se fosse fazer amor, ainda dava uns beijinhos na nuca. Estava ali a ir ao cu, não tens piada nenhuma. Tudo o que tu escreves é merda. Nem ali a humilhar-me. Ai. Olha, por falar em sodomia à força, ditadores africanos. Ok. Porque esta semana o Roberto Mugabe. Mugabe ou Mugabe? Mugabe, presidente vitalício do Zimbábue, foi primeiro nomeado pelas Nações Unidas para ser uma espécie de embaixador da boa vontade, muito ligado à questão das doenças, como a trombose, os AVCs, doenças de coração. Quando, por exemplo, há uma narrativa... Eu estava a ouvir uma coisa sobre isso na BBC. Há uma narrativa, como existe, por exemplo, em relação a Cuba, que o sistema
de saúde desses países é ótimo, quando na verdade não é. É para quem tem dinheiro, Claro. é para quem alguém tem dinheiro, e o próprio Mugabe, sempre que tem algum problema de saúde, vai para Singapura, por exemplo. O que deve querer dizer alguma coisa sobre o sistema de saúde. Além de ser um ditador que mandou matar dezenas de pessoas, não há liberdade de imprensa, eleições truncadas, fixed. Como é que se diz eleições? Como é que eleições que é? Aldrabadas. Aldrabadas, obrigado. Nada como utilizar um coloquialismo, não é? Sim, sim. Mas isto fez-me lembrar que se é verdade que há ditadores em todo o mundo, e todos eles muito sui generis, com histórias incríveis, a verdade é que os africanos, tal como aquelas roupas coloridas que muitos africanos usam, há aqui um lado recambolesco nos ditadores africanos. Sim. Não é? E que tornam as coisas profundamente tristes e violentas, dão-lhe alguma graça, dão-lhe algum folclore. Havia um canibal. Qual era aquele que era canibal? Que se dizia que era canibal? Era o Savimbi? Não. Não, sabe? Não era o Savimbi? Não. Até porque, sabe, nunca chegou a ser um ditador no sentido em que nunca tomou conta, ao contrário do José Eduardo dos Santos, não é? Não quer dizer que não fosse um crime. Era mais guerrilha, não é? Mas qual era o que se dizia que era canibal? Já não me lembro. Eu não te lembras? Não me lembro. Mas deixa-me ver se eu tenho aqui... olha, por acaso acho que não trouxe o documento, e aqui estou sem net, mas havia há um que é um clássico, que é o Idi Amin, que aliás fez um filme que era o Rei da Escócia. E uma das coisas que eu adoro, ele tinha um título, que as pessoas eram obrigadas a tratá-lo por esse título, e que eu vou passar a tentar traduzir diretamente aqui do inglês, que é: Sua Excelência, Presidente para a Vida, Almirante de Campo Al-Hadji, Dr. Idi Amin, Dada, VC, DSO, MC, Senhor de todas as bestas da terra e peixes do mar, e conquistador do Império Britânico em geral e do Uganda em particular. As pessoas tinham, antes de falar com ele, tinham que dizer isso tudo? Sim, supostamente sim. Se calhar não todas, não é? Por uma questão também de tempo, facilidade, mas imagina, tu ias lá agora como visita oficial e tinhas que começar. Sua Excelência, Presidente para a Vida. E eu dizia a mim, Mestre Engenheiro, se faz favor. Mestre Engenheiro, Senhor Mestre Engenheiro, Guilherme Duarte. Havia outro presidente... Mas eu, se fosse ditador, também tinha dessas cenas. Só para gozar com o pessoal, também tinha dessas cenas. Para as pessoas tinham que me tratar por meu amorzinho. Toda a gente. O povo. Meu amorzinho é fofinho. Era mais giro. As pessoas tinham que falar comigo, meu amorzinho. Acho que era mais engraçado. Estou entupido, pá. Estou fanhoso. Estou a ficar doente, não posso ficar doente. Estás entupido, mas isso não tem a ver com a conversa que nós tivemos sobre cocó. Não é um entupido. Tens comido as tuas fibras? Tenho comido. Ontem acho que até fiz bastante cocó. Hoje ontem, sim. Fiz. Há aqui um senhor que eu adoro também, que é o ditador da Gâmbia, chamado Yahya Jammeh. Yahya é bué fixe. Yahya. Que, é o Yahya Touré também. Sim, que entre outras coisas compara a homossexualidade ao satanismo, e diz que a homossexualidade é a causa do declínio da civilização. E diz que qualquer gay que entre no seu país, a pena é decapitação. Toma. E o que é que ele diz para explicar esta sua animosidade com o comportamento dos homossexuais? Diz ele: eu tenho búfalos. Ele tem várias propriedades espalhadas pelo mundo, e ele diz: eu tenho búfalos na África do Sul e no Brasil, e nunca vi um búfalo macho a dormir com outro búfalo macho. Boa explicação. E não sei se não haverá. Se nos cães há. Não, mas há comportamentos homossexuais em imensas espécies. Sim. Mas nos búfalos não. E ele entende búfalos, não é? Agora, acho lindo é este detalhe, é que ele tem propriedades com búfalos. Não é? Isso é fixe. Coitadinho. Cá está. Também há aqui uma certa opção com títulos. Porque ele declarou-se a si próprio almirante do Nebraska, que é um estado norte-americano. E nunca ninguém percebeu muito bem porquê. É como tinhas cá o Príncipe da Fuseta, um vídeo que andou agora, ficou viral aí há pouco tempo, de um gajo que foi ao Herman, que diz que a Fuseta é um principado e que ele é o Príncipe da Fuseta, e que tem os documentos que comprovam. A Ilha da Fuseta? Deve ser a ilha, não sei, faço ideia. Diz que é ali agora, uma zona... o sultão do Brunel baniu o Natal. Disse: não há mais Natal para ninguém. Aliás, eu acho engraçado porque há outro ditador desta lista que também proibiu o Pai Natal. Portanto, há aqui uma cena qualquer de alguns ditadores com o Natal. Sim. Devem ficar deprimidos, não é? Pá, ninguém me dá prenda. Vou ter que aturar a minha mãe outra vez, não é?
Tipo, é a única pessoa que ainda consegue minorizar quem eu sou. Eu tenho medo dela. Mas uma das coisas que eu gosto, não gosto, mas acho isto horrível, que é... ele tem um harém, obviamente disponível 24 horas, não preciso dizer isso, em que supostamente esteve uma ex-miss dos Estados Unidos, que foi raptada e esteve lá como escrava sexual. Ela conseguiu fugir e ele nunca foi julgado por uma questão de imunidade diplomática. Mas ele fez uma espécie de ele faz uma espécie de concurso, tipo The Voice, mas para o harém dele. Então todos os anos há 15 mil mulheres que disputam um lugar, disputam entre aspas, obviamente, não é? Para fazerem parte do harém deste senhor. O seu irmão, o príncipe Jeffrey, não sei se é assim que se diz, parece que ainda é mais pervertido do que ele, e recentemente gastou $1 milhão para mandar construir estátuas dele a ter sexo com várias mulheres. Pomba. Isto é mesmo à pessoal boss. Normal grava, né? Mete uma câmara oculta no quarto e grava. E tira umas fotos e tal. Ele não, quer estátuas ali. Mas isso era do Bornéu? Sim. Mas o Bornéu não é na Ásia? Então enganei-me, se calhar... Não é ali ao pé da Indonésia? É que esta lista, desculpa, esta lista não é... A lista que eu tenho aqui não é de ditadores exclusivamente africanos, então. Vamos dizer que há outro país lá para a África. Não. Diz, está em... Já pedimos desculpa às pessoas, porque ainda que utilizemos a internet, há coisas em que nós somos ignorantes. O que diz aqui é a pequena nação on the fringes of Borneo, Brunei. Okay. Portanto, será outra nação mais pequena. Ok. Vamos ter que ver isso. Aqui estou sem internet, pedimos desculpa pelo nosso erro geográfico, mas também não onde for, sim. Era só para as pessoas não virem cá, não sabem nada. As pessoas não vão, assim já nos defendemos. Pois, ok, tudo bem, se é isso. Já, a gente também não. Aquele senhor da Guiné Equatorial que, apesar de não falar em português, faz parte dos países não é? Não, a Bissau é que faz. Não, mas agora a Guiné Equatorial entrou, assim, daquele ditador, sabia. do senhor Teodoro Obiang. Não sabia. Sim, que causou imensa polémica, porque eles só são uma ex-colónia espanhola, e que se fala espanhol, mas não só, não é? Mas que fazem parte de... Eu agora não me lembro, não é dos PALOP, de outra organização dos países lusófonos, que eu agora não me recordo. Mas, por exemplo, esse... o filho dele gastou milhões e milhões em objetos do Michael Jackson. Faz sentido. Desde bonecos a luvas, não é? Enquanto há de campos de tortura e as pessoas morrem à fome. A Guiné Equatorial é lixado. E ainda por cima tem bué diamantes e ouro. Ou ouro. Ouro tem bué, acho eu. Tem bué minas. Há outro senhor da Eritreia, o Isaías Afewerki, em que todos os anos as famílias têm que passar, julgo que são 3 meses ou 2 meses em campos de trabalho, mas tu com os teus filhos, tipo, em vez de dizer, olha, filhos, é agosto, vamos para a armação de pera, traz lá a geleira, olha, vamos ter que ir partir pedra. Vamos, traz a picareta e a tua irmã. Quem é que temos mais aqui? Temos aqui este senhor também que eu gosto muito, que é um senhor do Tajiquistão, o Emomali Ramon. Emomali também é um bom nome. Que quando apareceu no YouTube um vídeo dele a dançar bêbado num casamento e a cantar karaoke. O que é que acontece? Normalmente quando tu vês um vídeo deste, o que é que acontece? É tipo, não aceitas a identificação no Facebook, não é? Fazes ocultar da tua... E ele matou toda a gente, aposto. Exatamente. Basicamente eu penso como um ditador. Eu sei exatamente o que eu faria. Era só dar-te uma oportunidade. Era dar-me... Fazias o trabalho bem feito. Eu punha isto na linha. Morria muita gente, mas os que ficavam, iam ter um bom bocado. Olha, e depois há aqui muitos... Basicamente o que é que falo? Corrupção... campos de trabalho... A África está fodida. Toda. África e não só. Sim, mas a África... Ali o Médio Oriente também, aquela zona do Iémen, ali... Iémen... Também. Sim. Mas não há um país... Que país é que tens africanos que é tipo... Está-se bem lá. Em que o povo é bem tratado. Não tens ninguém. Não tens nada. Pois, como lembro, nós podemos estar aqui a cometer um erro, mas... Tens, se calhar, os mais pobres, que são tipo São Tomé,
Sim. Que é tipo, o povo Cabo é Verde, pobre, Cabo Verde, mas... sim, Cabo Verde, sim, que o povo é pobre, não tens muito dinheiro, mas o país também não tem grandes riquezas naturais, então também não dá para roubarem muito os governantes, e que é relativamente seguro. Mas mesmo outros países como Moçambique, que era um país mais seguro, depois teve aquela onda de sequestros há uns anos, e acho que não está assim muito famoso. Angola, é o que é, não é? Um país riquíssimo e o povo vive na merda. A taxa de natalidade infantil maior natalidade infantil? Sim. Natalidade infantil. Então, se calhar também provavelmente. Exatamente. Mas está tudo. A África do Sul, tipo, eu adorava ir lá mergulhar com os tubarões brancos, estás a ver? É uma das cenas da minha bucket list, mas não tenho fascínio em ir àquele sítio, que é bué perigoso. Sim, são muito perigosos. Não é? Está tudo. Mesmo Marrocos, pronto, né? Mas já faz o Norte da África, mas que já é outra África. Marrocos é fixe, pronto, mas já não podes ir ao Egito. O Egito já está fodido. Já está com terrorismo. Sim, mesmo em Marrocos, por exemplo... Tens lá muitas células terroristas, mas não atacam lá nunca. Sim, mas as mulheres não são tratadas da mesma maneira, por exemplo. Sim, não é igualdade de género. Claro. Está tudo. Tens o quê? Eu acho que na lotaria cósmica, que é o sítio as Zâmbias, para ir fazer uns safaris, que acho que é relativamente tranquilo. Eu acho muito engraçado as pessoas que são muito críticas do projeto europeu, o projeto europeu, claro que é suscetível de ser criticado e há muitas coisas que nós gostaríamos de mudar. Mas a questão é esta, e tendo em conta que nós somos uns macacos quitados, nunca na história da civilização humana se viveu tão bem como se vive na Europa Ocidental. Claro que não. E claro que há imensas problemas, ninguém está a negar isso. Mas se tu comparas com o resto do mundo, e tirando algumas exceções de algumas partes dos Estados Unidos, algumas partes da Austrália, há umas partes da Ásia, Japão, sim, mas mesmo depois no Japão também tens imensas coisas daquela opção com o trabalho e os gajos morrem gajos a trabalhar de burnout, não é? Mas obviamente que se calhar eu prefiro viver no Japão do que viver no Uganda, não é? Sim. Mas estou a dizer que esta coisa, eu acho que os europeus, alguns, se tornaram uma espécie de meninos mimados e quer mais, quer não sei o quê. Não quer dizer que tenhas que exigir, mas isso não implica que vais destruir o projeto europeu como ele tem existido. Ou seja, não é uma política de guerra de terra queimada em que agora vamos... Não, isto não funciona, portanto vamos outra vez ser todos uma Europa de nações independentes com orgulho independentista e o resto que se foda. E vamos voltar aos anos 30. Quem quer isso são os ricos, os países ricos que realmente estavam melhor sem nós. Mas não é bem, porque, por exemplo, a Alemanha não quer isso, a França não quer isso. Mesmo a Inglaterra, depois do Brexit, as pessoas arrependeram-se. O que tens é pequenas, como a Catalunha e a Lombardia na Itália, que têm ali um sentimento de nacionalidade e que acham que estão a pagar o que gastam em Nápoles e o que gastam no Sul. Para já há uma narrativa, que nós já falámos disso aqui na Catalunha, que não é bem verdade. E depois é outra coisa, quando tu vives num Estado... Ou seja, as pessoas na Catalunha vivem muito bem. Não haverá gente a passar fome porque há uma parte do dinheiro que vai para a Andaluzia. E quando tu vives numa federação, como é o caso da Alemanha, a Alemanha tem isso. A Alemanha tem Estados que são muito mais ricos do que outros. O que tu fazes é... Tal como nos impostos. Sim, já falámos disso outra vez. Portanto, os mais ricos pagam mais. Tu tens que ajudar as outras províncias, que por vezes têm atrasos estruturais que se devem a questões históricas, a diminuir a iniquidade, a desigualdade social. E está mais do que provadíssimo. É tal como a Terra não ser plana. Que em países em que há menos desigualdade social e económica, ou seja, em que um médico e um lenhador... em que um professor universitário, especialmente os professores que são bem pagos nesses países como a Finlândia, que há menos desigualdade, não só económica, mas também no trato e no acesso à educação, que nesses países as pessoas vivem melhor, vivem com mais paz e são mais felizes. São mais felizes, claro. Sim. Mas nós é que não. Mas voltando à África, só para terminar... A culpa é dos brancos europeus, não é? Em muitos dos países. Em muitas coisas, sim. Em muitos dos países foram lá se estabilizar. Outros não, outros claro ainda... que, por exemplo, aqueles tipo Eritreias e não sei o quê, que ainda vivem quase num regime tribal, não é? Sim, e o Eduardo dos Santos, José Eduardo dos Santos está lá há 30 e tal anos, podia dizer, olha, estamos com um atraso enorme, temos imensos problemas por causa da colonização. Mas ele perpetuou, e se calhar agravou em alguns casos, da exploração do povo. Sim, claro, até porque a colonização lá deu-lhes muitas infraestruturas e meteu lá muito dinheiro, não é? Se calhar não tirou assim tanto, na altura. Não sei para onde é que andava o ouro e os diamantes que eles têm, mas têm muitos. Mas depois foram destruídas até algumas infraestruturas na altura da independência. Mas, não, eu acho que lixou no sentido de que foste lá impor valores ocidentais que se calhar ainda não havia necessidade. Eram sociedades que funcionavam de forma diferente. E nós fomos lá impor uma coisa
e que as pessoas depois tiveram que se adaptar, né? Que se calhar eram mais felizes mais perto da natureza, se calhar com menos progresso na altura, né? Então, nós é que chegámos lá de barco. Eu não cheguei lá nenhum, não sei fazer um barco sequer, mas... Daqueles de papel? Não, de papelinho, nem de papel, sei fazer avião de papel, barco de papel não sei. E que fomos estragar aquilo. E depois basámos naquela da independência, mas depois estamos-nos a cagar para aquilo. E é um bocado, é triste. É triste veres um sítio que toda a gente diz que é muito bonito, não é? Tem um cheiro diferente, e as pessoas isto e não aquilo. Depois uma zona se calhar mais rica em termos de material de minério, de ouro, de platina, de diamantes, e depois está tudo fodido. Porque as pessoas estão a cagar. É isto. Olha, vamos terminar com as comissões. Vamos. Vamos lá dar-lhe o jingle. Jingles. Morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Já falámos aqui de religião. Eu tenho andado a pensar numa coisa que é... A religião já causa problemas graves, como nós vimos hoje. E depois também causa problemas menores, mas que me afetam. E então, o que é que eu tenho a lamentar? Por um lado, os sinos da igreja em Lisboa são uma coisa bonita, sabes? Às vezes ao fim da tarde eu consigo ouvir os da Basílica e são aliás um dos sons que eu identifico com Lisboa. A parte desses sons, o elétrico, por exemplo, a campanha do elétrico, as gaivotas e mais recentemente... O gajo a vomitar na esquina da Alfama. E mais recentemente, rodinhas de trolley, das malinhas na calçada. Sim. Então, aquele e o barulho dos tuk-tuks. Também, é verdade. Mas, no outro dia, um amigo meu que mora, coitado, ele mora ao lado da Basílica, e ele dizia, no fim de semana, os gajos às 8 da manhã, pumba, sábado, e depois toca imenso. Tipo, há uns que estão ali. E a questão é, nós já temos que levar com a religião, já não pagam impostos, já temos que levar com transmissões televisivas, a loucura de Fátima, e ainda acorda um gajo de manhã ao fim de semana, meu. Pois é, já viste. Mas é fim de semana para acordar cedo para ir à missa. Para ir à missa. Pois é. Sinto que já estás a ser muito picuinhas agora nas suas comissões. Já estás aí mesmo... Nunca tinha pensado nisso. Mas imagina, queres dormir de manhã e tens ali gajos para um gajo... E depois... Não ouves mais barulho à noite? Com o pessoal na rua? Não, na minha Tu que moras ali? Não, estou ali não. Mas esse gajo aí deve haver mais pessoal a vir ali. Não, ali ele mora na Estrela. Mesmo ao lado da Basílica, não há muita gente a sair à noite. Pessoal que vem do bairro alto, que sobe aquilo tudo a pé. Aquilo não é tipo... Os gajos estão... Por cima, o que é que acontece? Tu ficas a contar as badaladas, tipo, que horas é que são? E gajos, 1, 2... Depois pensas, já são 10 da manhã, tenho que me levantar. Eu ponho tampões nos ouvidos. Ponho tampões. Eu, por acaso, como o pessoal que mora no bairro alto e que se vai queixar do barulho, muda de casa. Sim, não queres barulho, vai viver para o campo. Porque as cidades funcionam assim. Sim. E não queres, vai viver para outro sítio e mete uns tampões nos ouvidos. Se a minha namorada ressonar, eu meto uns tampões. E se não sabes limpar o rabo, mete um tampão no rabo. Lá passa por água. Usa toalhetes úmidos. O pessoal não faz. Devia ser o papel higiênico, devia ser sempre toalhetes úmidos. Mas não é? Olha, e tu, tens alguma comissão? Assim de cabeça, taxistas têm várias particularidades, apesar do meu sogro ser taxista, mas é um taxista diferente porque é de Viseu e lá são mais civilizados, para o que eu tenho visto. Mas é os taxistas que acham que eles estão com mais pressa do que eu. Faz-me confusão. Eu assim, olha, é para ir para a Baixa. E eu não lhe disse, olha, estou com pressa, se conseguir ir um bocadinho mais rápido. Eu não lhe disse nada, disse isso, estava na descontra, foi isso. E ele foi como se ele tivesse um compromisso na Baixa. Ele deu 100 a hora ali na rua, na Alvalade. Depois deu na cena que vai para o Marquês. Não é 5 de outubro, é outra. Berna? República? Não, sim, da República. Deu para aí 120. E pronto. E passou vermelhos ali. Já caiu vermelho, o gajo passou vermelhos. O pessoal mal abriu o verde à frente dele, logo a buzinar, feito coisa. Depois as neiras para dentro. Eu e ela atrás. E eu só assim, onde é que ele irá? Estás a ver? O compromisso que ele tem. Ele deve achar que eu sou muito importante. Ele deve ter, este senhor tem ar de importante e precisa de estar mesmo a horas no sítio onde ele quer ir. E é só isso. Mas já me aconteceu dizer a alguns taxistas vá mais devagar, já disse especialmente também. à noite. Uma vez um gajo deu 150 na Avenida da Liberdade, à noite. Mas também já me aconteceu eles serem tão malucos que eu pensar, é como quando estás no barbeiro e o gajo está a cortar mal o cabelo. Sim.
Mas tu dizes alguma coisa também é um risco. Pois é. O gajo tem literalmente a faca, neste caso a tesoura na mão. É como no restaurante, pode cuspir na sopa, só se refila no fim. Então tu ficas naquela, diga alguma coisa e arrisco a haver aqui algum problema. Este gajo ainda saca de uma pistola, porque já apanhei alguns taxistas, especialmente na noite, com ar de mafiosos à séria. Sim. Tens muitos. Mas eu uma vez disse, mas disse, pá, tu ir um bocadinho mais devagar que eu estou um bocado mal disposto. Okay. E o gajo, sim senhor, passou de 150 para 120 na Avenida da Liberdade, foi basicamente isso. Mas, irrita-me um bocado isso porque não há necessidade. Também não gosto dos que vão a pastelado, também a verdade seja dita. Uma pessoa depois também nunca está contente, não é? É aqueles que vão a 40 num sítio que é para ir a 50. Não, é 60, 70, como as pessoas normal, que é 20, 30 km acima do limite. Agora não precisas ir ao triplo do limite. Olha, vamos aproveitar também agora nas despedidas para... Está quase o primeiro espetáculo, não é? Está quase, está. Guilherme Duarte, já na próxima terça-feira, certo? Daqui a uma semana. Em Lisboa, estás... Estou borrado. Daí as insónias. Já esgotou Porto. Já esgotou Lisboa. Porto, Lisboa, Aveiro e Coimbra, já esgotou tudo. Portanto, agora o pessoal de Tomar aparece. E Guimarães. Braga está bem encaminhado para esgotar. Ainda falta muito tempo, ainda só 9 de dezembro. Guimarães também está a vender bem. Tomar, não sei, não tenho acesso aos dados de vendas de Tomar, pode ter vendido bem, pode ter vendido mal, não sei. Dia 27 de novembro estará nas livrarias... Novembro? De outubro, desculpa. De outubro? Sexta-feira. Estará nas livrarias... Não, me estavas a assustar. Estará nas livrarias um novo livro de Guilherme Duarte, Chapadas à Padrasto, é verdade. Com o prefácio de Deus. Consegui... Tanto falámos dele que ele acabou por atender o telefone. Ele atendeu. E que o lançamento é em Lisboa Dia 30. Dia 30, um dia antes do espetáculo. Sim. Vais andar aí... FNAC do Chiado, né? FNAC do Chiado, 6h30. Apareçam. Sim, vou estar... Tragam uns sutiãs para assinar. Sim. Livros também, convém comprar. Livros. Vou estar em Leiria, dia 3 de novembro, também a apresentar o livro. E depois no Porto, Braga e Funchal... Vou estar no dia antes do espetáculo, também nas FNACs lá desse sítio. Apareçam para comprar o livro, para falar um pouco com o Guilherme, que é muito fofinho ao vivo. Sim. Eu vou fazer strip também. Ele tem utilizado bastantes amaciadores para a barba, para receber festinhas na barba. Sim, é? para quando se roçarem não roçar muito, se bem que há situações em que até pode dar jeito. Mas eu não posso, sou homem casado. Além disso, teremos também o seu livro, em princípio, à venda em todos os espetáculos. Façam um 2 em 1, vejam um espetáculo, comprem um livro, que são conteúdos completamente diferentes. Sim. Se tiverem dinheiro, se não tiverem, olha. Sim. Se não tiverem, obviamente não queremos que morram à fome, não é? Não, mas é uma boa prenda de Natal, mesmo seja para vocês. É uma prenda de Natal que é baratinha. E que vão ter hipótese, porque o Guilherme, em princípio, nós estamos a organizar isso, mas o Guilherme, em princípio, vai se disponibilizar para assinar livros no final do show. Sim, fico lá sempre com o pessoal. Assinar. Eu não rola sempre uma suruba. Rola um climazinho no fim. Eu não assino, digo já às pessoas, eu não faço autógrafos, que isso é para as pessoas famosas que não fazem nada. Eu faço dedicatórias. Ok. Com um selo. Assino no fim da dedicatória, mas faço uma dedicatória. Não assinar só. Sim. Uma vez pediram-me só para assinar uma coisa. Pois só aqui a tua assinatura. Eu, porquê? Vais falsificar um cheque ou uma merda assim? Não, como é que chamas? Ok, faço uma coisa. Claro, depois imagina que quando são muitos, né? Aquele pessoal que tem que assinar 500 já não dá para dedicatórias a todas. Claro. É uma assinatura. Há uma história engraçada, aliás, do que aparece no Pilar, José e Pilar, o documentário sobre a Pilar del Rio e o José Saramago, em que eles mostram uma fila gigante, imagina, para o Saramago. Então o que é que eles faziam? Porque o senhor tinha idade, tu metes um post-it com o teu nome no livro, porque são filas que demoram horas, e ele vê o nome e assina só, e diz lá e tal, mas não há tempo para conversar. E eles estão sempre a dizer às pessoas, olha, tem que ser rápido para toda a gente poder assinar. Sim. E tal. E chega lá um tipo com ar de maluco e diz, senhor Saramago, pode desenhar-me um hipopótamo? Lindo. Olha, e assim é neste registro do Reino Animal. A tua série continua, não é? Esta semana não passou por causa do Cristiano Ronaldo, porque transmitiram a gala da FIFA e contra o Ronaldo, não podes, não é? O Ronaldo é Ronaldo. 5 bolas, né? 5 vezes 5 bolas. Igualou o Messi. Muitos parabéns ao Ronaldo, não é que ele precise. Um dia ele virá aqui ao nosso podcast. Claramente. Eu preferi que ele me passasse um cheque do que viesse ao podcast. Eu gostava. Depende do cheque. Desculpa lá. $1 milhãozito.
Nem precisava. 100 mil euros. 100 mil euros? 100 mil euros era fixe. Para cada um, para ele não é nada. Está envolvido numa polémica agora ele, visto. Qual? Uma rapariga da Casa dos Segredos veio dizer que se envolveu com ele e já ele estava com a outra. É assim. Mas repara a história. Ela mandou-lhe uma mensagem para o Instagram às 5 da manhã, nem sabem porquê. Porque estavas bêbada. Vamos logo dizer aquela isso. acorda para essa hora para fazer yoga, se calhar. Foi ela que mandou. Claro. O gajo respondeu, depois juntaram-se. E depois, pelos vistos, ela disse-lhe a idade. E ao que ele respondeu, top, novinha e com bom corpo. Porque ela tinha 21 anos. És o Cristiano Ronaldo, pode dizer o que quiseres, não é? Sim. Que elas não vão dizer que não. Que é estas que vão à procura. E depois ele, no fim de meter uma noite escaldante, isto tudo ela, alegadamente, deu-lhe 300 euros para o táxi, mas até lhe queria dar mais, mas ela não aceitou mais. E há duas coisas a reter, que é, se um gajo dá 300 euros para o táxi, está a dizer, vai para longe, baza, vai para o mais longe. Ou então ele não anda de táxi há muito tempo e não sabe qual é que é a tarifa. E se tu aceitas 300 euros para um táxi, és uma puta. Completamente. Passas a ser prostituta. E não quer dizer que eu não aceitasse. Provavelmente se uma mulher me desse 300 euros no vim para o táxi, eu dizia, não é preciso. Ela, toma. E eu sabia que ela era riquíssima. Olha, aceito, pronto, olha. Mas sabes o que é que isso implica? Sei o que é que isso implica. Pronto, é um pagamentozinho de toma lá um miminho. Mas para mim o pior é, quem são estas gajas que vêm para as revistas dizer esta merda? Não, e resta saber se isso é verdade. Verdade. Se calhar isso ficou nas mensagens. E ela construiu uma narrativa a partir disso. Sim, pode ser tudo mentira, mas é... Eu percebo que ela queira protagonismo, né? Estás na Casa dos Segredos, haverá poucos que passaram por lá que têm 2D testes, haverá alguns, acho que sim, pela experiência que foram lá, mas a maioria não. Mas depois qual é a revista que publica esta merda, não é? Sem saber se é verdade. Revistas cor de merda, como eu lhe chamo. Não é? Não interessa. Aliás, eu já tínhamos dito isso. Eu não gosto de falar dessas revistas porque acho que nem é uma questão moral, é uma questão claramente de desperdício de tempo. Apesar de podíamos falar aqui das mentiras que eles contam, a questão é essa. Dos processos que têm para chegar às pessoas e denunciar pessoas. Já fizeram coisas a insinuar a homossexualidade deste ou daquele, percebes? Não. Mas é raro isso, por acaso. Há uma barreira de respeito. Não há nenhuma. Tanto que eu tenho uma teoria que é... Porque normalmente inventam-se namorados e namoradas a todos os heterossexuais. Este anda com aquela, este anda com aquela. E há uns gajos que nunca aparecem nas revistas que têm namorado. Nunca lhe inventam namorados. E quando isso acontece é porque... Não, mas já fizeram isso. Por exemplo, estou-me a lembrar de duas mulheres que eram lésbicas e eles fizeram isso, insinuaram. Na por cima a pessoa tem um filho, portanto... não sei qual é que é se contou ao filho ou não contou, não faz a mínima ideia, não é do meu interesse, não tenho nada a ver com isso. Portanto, eu acho que é ali um lodo enorme. Claro que há pessoas que querem jogar esse jogo, portanto... A questão é essa. Mas nem todas querem jogar esse jogo. Mas eu também acho... E, por exemplo, as coisas que fizeram com a Judite Souza foi muito nojento, em muitos casos. E outros mas também... ela depois também fez uma reportagem ao pé de um cadáver, não é? Pois, mas uma coisa não justifica a outra. É sempre, não podes dizer, eu salvei a vida de uma pessoa, portanto posso... mas é que até porque a dela foi depois, a coisa dela foi depois... Pior ainda. Pois, pior ainda, Mas sim, eu acho que... Eu não sei como é que as cenas de fotos paparazzi são permitidas, não é? Porque tu tens direitos de imagem, sempre achei, mas acho que se fores figura pública, não é? Aquilo cai ali mas se for uma coisa, por exemplo, num ambiente privado e que não tenha interesse público, como aconteceu com a Kate Middleton, que uma revista francesa que tirou fotografias, ela acho que foi numa casa ou de topless, teve que pagar um balúrdio. Mas é porque era a Kate Middleton, se fosse uma a Sónia Vanessa da Casa dos Segredos, não tem advogados. Aliás, foi ela que chamou os fotógrafos também para ir. Mas faz-me confusão. Mas é as regras do jogo. Agora, eu acho que essa imprensa pode cumprir um propósito que não é mau, que é, às vezes... Que é o quê? Ocupar-te quando estás à espera de entrar no dentista? Sim, não. E o facto de dares a conhecer pessoas que tu só conheces o trabalho e dão-te a conhecer o lado, se calhar, mais íntimo, e depois é bom para ambas as partes, para criares uma relação com o público, criar uma empatia, humanizar certas pessoas. Mas é quando é... quando é a pessoa a dar uma entrevista, percebes? Ou a abrir as portas de casa, ou o que seja, depois é tudo também fachada e é tudo treta. Tipo, há imensas coisas que eu lembro-me de a Letícia de Espanha é anorética, não sei o quê, não sei o que mais. Isso era tudo mentira, ou seja, eles mentem, ou seja, não há um mínimo... E aí sim, aí é que eu acho que entramos no campo. Não há a mínima coisa, vem uma fotografia, qual é que é a legenda que vamos fazer para esta merda, percebes? Mas eu não gosto muito de falar disso. Quando vou a um dentista, não vejo essas revistas. No verão não vejo essas revistas porque não vejo mesmo. Ou seja, eu não quero ser cúmplice daquilo e acho que aquilo me contamina. Ou seja, se eu limpo bem o rabo, ao contrário dos homens que nós falamos, não quero tocar em merda com as mãos. Percebes? Não, eu também nunca leio, mas leio no verão, quando na praia tenho o ritual de ir comprar a Saba, da Visão e a Maria.
que é pequenina, que é para me rir. Mas a Maria já é outra coisa. Sim, para ver aquelas merdinhas lá, depois tem lá o horóscopo e o consultório sentimental e não sei o quê. Pisei as cuecas do meu namorado. Será que estou grávida? Se pisaste com o pipi e ele, além de não limpar bem o rabo, não limpa bem a pila. Depois de essa possibilidade. E pronto, é mais uma vez numa nota entre a escatologia e o porno que nos caracteriza, que vos deixamos. Para a semana, em princípio, não haverá podcast, não é? Para a semana não. Espetáculos. Exatamente, eu tenho espetáculo terça-feira. Poderemos gravar mais tarde, talvez, na semana, talvez. Não sei, mas portanto... Mas também não sei, porque isto também não é a nossa vida, nós temos muito que fazer. Nós gravamos sempre isto à terça-feira, depois normalmente sai a quarta, quinta, depende do tempo a editar. Mas para a semana, como é o espetáculo em Lisboa, terça-feira vou estar em retiro, será impossível. Quarta poderei estar de ressaca, portanto... Ou pode estar em posição fetal a chorar. Porque não vou estar sempre de ressaca. Se correu bem, apanhar uma madeira para festejar. Se correu mal, apanhar uma madeira para esquecer. Sim. É assim que o meu cérebro... E a dizeres não vale nada. Não vale nada e cancelar as outras datas todas. Exatamente. Olha, e vamos almoçar que eu tenho mais que fazer. Também eu. Deus. Então vá, um grande abraço. Até a próxima.